Nós tivemos aí os jogos dessa rodada derradeira da Taça Guanabara, e com isso a definição dos confrontos. O Fluminense enfrentará a Volta Redonda, o Vasco vai enfrentar o Flamengo, e os bastidores do Flamengo fervendo, exatamente. E nós falamos sobre isso na live depois de Vasco e Bangu. Confira o trecho da live do youtube.com/Mauro César, quando abordamos o assunto. Veja aí. Eu vou falar um pouquinho aqui, antes de chamar o Luiz Eduardo e o Pedro Caetano, que estava aguardando, sobre essa situação do Flamengo, um pouquinho dos bastidores. A situação é a seguinte. Primeiro, os rumores, há um processo de fritura do Vitor Pereira, isso está muito claro. Os rumores se acentuam. Rumores não são obrigatoriamente verdadeiros, são rumores. Podem ser boatos, pode ser verdade. Notem que começaram a vazar coisas do tipo: ele quer ir embora, ele quer fazer acordo para ir embora. Até isso já falava aí por aí, estão dizendo por aí. O departamento médico rebateu o que disse o técnico para criar clima, sabe? Vazamento de escalação. Então, há um processo de fritura. O pessoal do futebol, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, aquela equipe, os caras tentam segurar o técnico. Para eles é péssimo ter que mandar um técnico embora, não só pelo custo, mas é uma derrota. No momento que o Marcos Braz está muito alvejado pela torcida que pede a sua saída. E é ruim para o Landim também. Então eles tentam segurar. O Landim fica na Gávea. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é bem distante do centro de treinamento, a sede do clube. E ali estão os sócios, os conselheiros, os corneteiros, e essa gente fica ali enchendo o saco também. Então o Landim fica sob pressão. E o WhatsApp, essa coisa toda. Então existe um processo de fritura. As avaliações, elas não são minimamente técnicas, elas são avaliações absolutamente de torcedor apaixonado que acha que trocando tudo se resolve. Sabe? Isso é um ambiente nada profissional. Eu queria pegar aqui como gancho. Muitos torcedores pedem, vai ter um vídeo no Instagram sobre isso, muitos torcedores pedem para o clube ser mais profissional. Tira o Marcos Braz e faz um futebol realmente profissional, com gente qualificada. Concordo, perfeito, ótimo, beleza, ok. Ao mesmo tempo, esse mesmo torcedor fala assim: manda embora o técnico, traz outro. Gente, num clube com ambiente profissional, ninguém faz isso. Ninguém manda o técnico embora, porque nos 2 primeiros meses as coisas estão andando de forma errada. Ninguém faz isso. No Brasil, o clube que tem essa postura, digamos, mais profissional é o Red Bull Bragantino, por uma série de razões. Pertence a uma multinacional, tem um diretor executivo que é muito bom, que é o Thiago Escuro, um jovem, muito bem preparado. É o único que eu conheço, posso estar errado se tiverem outros, trabalhando no clube de Série A, que fala com propriedade sobre aspectos técnicos e táticos de um time, capacitado para discutir com o técnico por que você quer esse lateral direito. Por que você quer aquele jogador? Qual é a característica? Por que o time jogou dessa maneira e mudou o comportamento? Ele tem condições que ele se prepara para isso. Se preparou e se prepara. Um cara muito bacana, um bom profissional. Por que não bota ele no Flamengo? Não sei se no Flamengo ele ia aguentar, porque no Flamengo não vão permitir que ele faça, por exemplo, o que ele fez no Red Bull Bragantino. O Barbieri, hoje no Vasco, que foi do Flamengo, passou no final de 2021 e todo o ano passado muito mal no Bragantino. Ele não demitiu. Houve rumores até de que ia cair, não caiu. O argumento foi: para tirar o técnico, colocar um outro aqui que não conhece nada, empurrar com a barriga até o final do ano, nós vamos com ele. Se melhorar, a gente revê. Se não melhorar, a gente muda no final do ano, segue, foi o que fizeram. Terminou o ano, o trabalho do ano passado foi ruim, acabou o ciclo, como se diz, foi embora, não seguiu, o novo técnico, o Barbieri está no Vasco da Gama, está tudo certo. E assim, segue. Ou seja, se querem um ambiente profissional, saibam que no ambiente profissional, no regime profissional, não se manda técnico embora toda hora. Então, isso é uma contradição desses torcedores que querem um profissional comandando o futebol e querem atitudes amadorísticas, que é demitir técnico a qualquer momento. Porque eu acho que o técnico é ruim. Com base em quê você acha? Conheça o novo Comfort Concentrado. O amaciante com 10 vezes mais perfume e óleo de argan. Você vai se surpreender também. Então, o que você conhece de futebol, de tática, de estratégia de treinamento, de método de treinamento, de estratégia de jogo? O cara passa o dia inteiro fazendo outra coisa da vida, para ver um jogo à noite, no fim de semana, acha que sabe mais do que um profissional que se dedica, que estuda, que faz cursos, que comanda times, que trabalha em países diferentes. Caramba, que pretensão, hein? Acha mesmo que sabe mais de futebol do que um cara que tem esse currículo? Por favor, um pouco de sensatez. Vitor Pereira está sendo fritado, como eu falei. Se isso vai resultar na sua saída ou não, vai depender, óbvio, desses próximos resultados. Mais do que nunca, porque aqui tudo funciona dessa maneira, isso que eu estou falando ali é uma novidade. Mas vamos lá, o time de ontem, antes do jogo,
o que eu apurei hoje foi que ele conversou com as pessoas do CT, pessoas ali da comissão técnica, pessoas muito próximas, né? E ele falou, eu falei isso na live ontem, antes do jogo, um colega nosso, amigo nosso jornalista, teve uma conversa com o Vitor Pereira em janeiro, e que o Vitor disse para ele, elogiando o Fernando Diniz, disse, para jogar contra o Fluminense do Diniz, você tem que sufocar no campo adversário. Se der espaço, ele vai construir lá de trás e vai chegar na tua área. Mais ou menos isso. E ele jogou assim. E ele avisou que ia jogar assim, lá no dia a dia de treinamentos, para essas pessoas próximas, para os jogadores. E foi assim que o Flamengo jogou. E o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Sugiro que assistam aqueles que já esqueceram. O Fluminense não jogou. Então o Flamengo anulou o Fluminense. Faltou o quê? Criação de jogadas, de fato. Mas foi um sistema novo, jogadores que não tinham jogado juntos ainda. E aí o cansaço no segundo tempo, que foi uma entrega muito grande, como eu disse o Álvaro Júnior há pouco, o time teve uma queda acentuada. E aí o Fluminense equilibrou o jogo. Mesmo assim, o Fluminense não teve grande supremacia. Não criou tantos jogos, tantas situações de gol. Quais foram as grandes defesas dos goleiros ontem? Não teve. O Matheus Cunha trabalhou até mesmo com o Fábio, se você olhar o jogo inteiro. Mas, enfim, o trabalho foi bom ontem. Foi um bom trabalho. E isso causa uma boa impressão interna. Mas, para fora, o pessoal só olha o resultado. Ele se arrependeu das mudanças, pelo que eu soube, achou que a tentativa dele de deixar, especialmente os homens que entraram no meio ali, não renderam. Eu soube que ele repensou isso, falou, pô, tentei uma coisa, não deu certo. O que eu acho que é legal, não vai falar isso na coletiva, mas teria comentado, e eu fiquei sabendo disso hoje, estou aqui compartilhando com vocês. E o Santos saiu por decisão do técnico, tá? A saída do Santos foi escolha do técnico. E aí, qual é a nossa dedução em cima de informações e conversas? O Santos teve aquela bola do Palmeiras que ele não foi na bola. O gol do Puma Rodrigues do Vasco, ele aceitou. Uma falha, mas a bola de muito longe. Tem que chegar naquela bola, não chegou. Tem a história dos pênaltis, né, que eu acho um pouco de exagero. Não sei se ele pensa isso, o torcedor fala muito isso, né? Que ele não pega pênalti e tal. Pegou agora contra o Vasco, mas não pegou naquelas disputas de pênalti e tal. Enfim, ele resolveu colocar o garoto para jogar, Matheus Cunha. Eu achei bom colocar o Matheus Cunha, porque o Flamengo só tem o Santos e o Matheus Cunha. O Rossi só vem no meio do ano. Então, até numa necessidade, é bom esse garoto ter ritmo de jogo e estar mais acostumado a jogos grandes. Achei que ele teve uma participação, inclusive, negativa nos gols que o Flamengo sofreu no jogo contra o Fluminense. Então, o que ocorre? Dentro do clube ali, para muita gente, passou uma imagem muito positiva ele ter dito, olha, nós vamos jogar assim, o Fluminense joga dessa maneira, a gente vai sufocar o adversário e funcionar, e funcionou. E um detalhe, o Fernando Diniz disse depois do jogo que ao saber da escalação vazada, ele se surpreendeu. Mas teve tempo, claro, para pensar como o Flamengo ia se comportar. E ainda assim o Flamengo tanto incomodou que o André, na saída do intervalo, falou, pô, os caras estão numa draga danada contra a gente, jogam bem e tal. Bem, acho que isso está muito claro. Então, a situação é essa. Muitos rumores, vocês vão escutar, nem todos são verdadeiros. Muitos boatos. Ah, ele está querendo ir embora. Quer fazer acordo. Esse tipo de coisa já está circulando. Se vocês ouvirem, lerem, desconfiem. Pode ser verdade, algumas coisas podem ser verdade, outras não podem não ser verdade. Que tem gente que vaza a escalação, tem gente que vaza informações falsas, tem gente que vazava, como o Rogério Ceni, como eu falei há pouco, era detestado pelos jogadores e o tempo mostrou que isso não é verdade, não era verdade. Porque tem gente ali dentro que trabalha contra, por questões políticas, interesses diversos, pessoais, profissionais, não sei. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Mas o movimento, ele é crescente. Ele é crescente. E também existe uma guerra política, que vocês sabem, dentro do clube, de dirigentes que não se toleram. O enfraquecimento do Vitor Pereira enfraquece determinados dirigentes, e isso é bom para outros dirigentes que querem ver esse dirigente longe do clube. Então, tem uma briga interna antiga, né, que eu já expliquei em detalhes no texto do meu blog no UOL, no dia 2 de janeiro de 2020, semanas depois do título da Libertadores, do título brasileiro. Aquilo ali foi, a gente fala que foi uma previsão do futuro. Não, aquilo foi um retrato dos problemas do clube que existem até os dias de hoje. Então, é isso. Santos foi a opção do técnico, está em baixa com o técnico, por isso ficou fora. Não se surpreendam se continuar fora contra o Vasco, vejamos como é que vai ser. Aí o Matheus França, um detalhe interessante. O Matheus França teve uma queda de rendimento. Muito alta. Em dado momento, o técnico não tá jogando nada. Conversou com ele, ele foi treinar, começou a se matar nos treinos para justamente recuperar espaço. E fez um bom primeiro tempo. Ele se entregou muito no jogo. Por que não jogou o Matheus Gonçalves? Tá? O jogo não pedia um jogador de velocidade, era um jogador mais forte
e técnico, que é o Matheus França, para ajudar na pressão ali. Então o jogo pediu menos ao Matheus Gonçalves, mas o técnico gosta muito dele. Não concordo. Tem lançado o garoto, tem dado chance a ele, vai dar outras oportunidades. Ele vai jogar. Não tenho dúvida disso. Talvez até domingo ele tenha alguma segunda, né? Alguma nova oportunidade. Ok? Era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês aí sobre essas entranhas desse clube complexo que é o Flamengo nesses dias difíceis. Muito bem, você viu aí o trecho da live, né? A gente falando a respeito dessa situação do Flamengo, bastidores do Flamengo, esse processo de fritura do técnico Vitor Pereira. Vejamos no que vai dar, tá? Vejamos no que vai dar. Então é isso, né, pessoal? A gente viu agora o Mauro César explicando, né, tudo o que está acontecendo, né, dentro do Flamengo. Não é nenhuma novidade, guerra política, são dirigentes querendo tirar as pessoas do comando e eles mesmos, né, a oposição está entrando, enfim. Não é novidade no Flamengo, sempre aconteceu, toda fase ruim que o Flamengo passa, acontece esse tipo de coisa, o técnico que sofre, o jogador que sofre, a culpa disso é da diretoria, não tem outro culpado, não é VP, não é jogador, não é Gabigol, não... Estão numa fase ruim, sim, em campo, mas toda essa questão, essa fritura, são os próprios dirigentes dentro do Flamengo, dentro do clube, que pregam isso, que preparam, que articulam tudo isso. Então, a maior culpada dessa fase do momento, tanto pela programação que foi feita, tanto por essa questão também de picuinha dentro do clube, dentro da Gávea, a culpa disso é da diretoria, que é omissa, que não é profissional. Parece um bando de torcedor comandando o clube. Nós somos torcedores, eles são dirigentes. Eles estão lá para poder comandar o Flamengo. E a gente percebe que não tem comando nenhum. Então, vamos acompanhar aí os próximos capítulos, né, dessa novela, desse início de 2023 no Flamengo. Vamos ver como que vai ser o desempenho do Flamengo contra o Vasco, né, nessas semifinais. Jogo segunda-feira, primeiro jogo contra o Vasco. Eles têm a vantagem, né, de 2 placares iguais, então vamos ter que correr atrás. Eu ainda prefiro o Flamengo sem essa vantagem, para não se acomodar e ter que ir para cima mesmo, bem melhor. Eu acho que a cobrança tem que ser feita e vamos para cima deles. Então, toda notícia do Mengão você continua acompanhando aqui, os principais noticiários, as principais reportagens, debates, você vai conferir aqui no nosso canal, beleza? Então já se inscreve, dá essa moral. Tamo junto, nação. Até a próxima.